Tocou pra Cafu, pra Raí, pro gol! Senhoras e senhores, estamos de volta com vinheta do craque Fabrício Kika. Estamos no ar mais uma vez para falar, porque tem assunto. Tem assunto, a gente aparece aqui para fazer nossos vídeos. E o assunto é o seguinte: São Paulo vai jogar quinta-feira aí sua estreia na Sul-Americana, mas antes disso teve a torcida independente, principal organizada do São Paulo, indo ao CT. Não teve invasão, não teve pressão sobre jogadores, briga, nada, mas teve uma reunião da Independente com diretoria, comissão técnica, jogadores. E é sobre isso que vamos falar aqui, eu e o Arnaldo Ribeiro. Esse é o tema do nosso vídeo. Você mande aí as suas impressões sobre isso, tudo mais. E eu quero lembrar que este vídeo que você vai acompanhar aqui, está acompanhando, ele tem o apoio do Atenção Brasil. Espera aí que eu preciso achar a coisa aqui. Ele tem o apoio do One Football, que é o aplicativo de futebol mais legal que você vai ver, porque tem notícia tempo real, notícias, informações de vários times, de 200 times do Brasil e do exterior. Olha o QR Code que está aí na tela. Também tem o link na descrição. Tem o Campeonato Alemão ao vivo de graça, outros campeonatos nacionais. Além disso, tem o Lances ao Vivo. Na Copa Comebol Libertadores e na Copa Comebol Sul-Americana, você vai ver um lance. Ah, viu esse lance? Quer ver de novo? Vai lá no OneFootball que já tem o replay automaticamente para você. Lances polêmicos, gols, melhores momentos, está tudo lá. É só você baixar o OneFootball e é de graça. Isso que é o mais legal. Vou até deixar esse QR Code na tela aí para você baixar. E se você baixar, você ainda ajuda a gente. Tem o QR Code e tem o link aqui na descrição. Arnaldo, diga. Reunião da Independente com o São Paulo antes da volta do São Paulo aos gramados, pelo menos nos comentários aqui, no que descreveu a Independente, em clima de alguma cobrança, mas com tranquilidade, sem loucura, certo? Foi isso? Foi isso, Tirone. Depois, na sequência, vou ler a nota completa da Independente pós-encontro, mas, como você disse, não era uma invasão ou, ao mesmo tempo, aquelas, digamos, presenças na porta do centro de treinamento que a torcida exige falar com algum representante. É um encontro agendado com alguma antecedência, depois da eliminação do São Paulo do Paulista para o Água Santa e da confusão Rogério Ceni e Marcos Paulo, a Independente solicitou uma reunião com diretoria, comissão técnica e elenco antes que o time voltasse às disputas. E assim foi agendada essa conversa para segunda-feira, na semana que o time e a torcida independente irão a Buenos Aires para o jogo contra o Tigre. Desta vez, diferentemente de todos os outros encontros das organizadas com membros da comissão técnica, jogadores de diretoria do São Paulo, estiveram presentes todos os componentes do São Paulo Futebol Clube. A direção, a comissão técnica, incluindo o Rogério. Lembra que da outra vez o Rogério não apareceu, não teve, exatamente. E todos os jogadores, incluindo os machucados. Portanto, foi uma reunião agendada, sem arrombada de porta, de portão, sem pé na porta, né? E assim foi feita essa conversa, num clima, de fato, pacífico, e que a minha conclusão / apuração dessa recepção a cerca de 30 torcedores da torcida independente deve-se muito ao fato de que a torcida organizada do São Paulo vem apoiando o time irrestritamente, mesmo após eliminações, vexames e tudo mais. Inclusive poupando jogadores, treinador, direção de vaias ou qualquer tipo de situação nos estádios. Verdade. Então, acho que diante dessa situação de apoio, o São Paulo, instituição como um todo, direção, comissão técnica e jogadores,
decidiram, sim, recepcionar essa comissão de torcedores e conversar com eles. Bom, tava lá, pelo que eu vi, Belmonte, Muricy, Rogério, jogadores, ou seja, diretoria, comissão técnica e atletas, é isso? Isso, exatamente. Todos os atletas, né? O que A diz a nota, nota? Quer ler? vou ler, se você quiser, eu leio. Manda bala. O São Paulo não emitiu nenhum comunicado sobre isso. Quem emitiu foi a torcida independente, né? Abre aspas. A UTI tricolor já vem desde 2012. São 11 anos sobrevivendo com metástases. Não será a torcida a jogar a pá de cal. Conforme anunciado pela própria torcida independente e repercutido pela grande imprensa e mídia são paulina, estivemos nessa segunda-feira, início de abril de 2023, no centro de treinamento do São Paulo. Mais uma vez, fizemos diferentes de todo rival, onde torcidas buscam confrontos com diretorias, comissão técnica e elencos, tendo como resultado trágicos rebaixamentos. Óbvio que cobramos, óbvio que exigimos, óbvio que relembramos o sentimento de Córdoba, viu, Tironi? Aquele seu. Sim. O papo foi reto. Quisermos saber sobre, abre aspas, racha de elenco, sobre, abre aspas, racha com treinador, sobre, abre aspas, racha com diretor. Quisermos saber se a questão financeira repercute ainda nos treinos e jogos. Ouvimos respostas que, abre aspas, sim, tivemos problemas internos, mas foram superados. Assumindo o compromisso de união e foco. Demonstramos que não aceitamos mais jogador que derruba técnico, assim como não toleramos técnico que derruba jogador. Vida pessoal e privada, cada um tem a sua, desde que corresponda mental e fisicamente nos jogos. Questionamos se as mudanças na Barra Funda envolvendo o Departamento Médico e Refis serão suficientes. Questões financeiras foram compreendidas. A situação melhorou um pouco, mas segue grave. Ou seja, o torcedor pode não gostar do futebol de A, B ou C, mas é com esse plantel que disputaremos as competições da temporada. Ou seja, ou jogamos junto ou já era. Desculpe a risada. Participaram todos da comissão técnica, de Muricy a Belmonte, de Sênia Luciano. Arboleda, Rafinha e o próprio Luciano falaram pelos jogadores que também estavam presentes. Ceni se pronunciou, diretoria de futebol, idem. Os problemas internos mencionados ficarão dentro da reunião no CT. Chega de imprensa, setorista, blogueiro, viu, Tironi? Fazendo sensacionalismo no lugar de informações. Queremos solução de caráter, não notícia para ganhar like, viu, Tironi? Sim. Seriedade e não molecagem. Respeitando o que já havíamos avisado, o que foi falado lá, fica lá. Esperamos que a vergonha de tudo que já aconteceu tenha ficado para trás. Muito respeito com a camisa tricolor, jogaremos juntos, ponto de exclamação. Essa é a nota da torcida independente pós-encontro desta segunda-feira. Bom, me parece ser uma repactuação daquilo que já vem sendo feito. Vamos apoiar e tudo mais, tal. Mas aí você falou das coisas que foram perguntadas lá. Grana, DM, brigas internas, e essa galera ouviu o quê? Que tá tudo bem, tá tudo superado? Não, assim como a nota diz, todos esses itens melhorou um pouco, né? Mas ainda não é o suficiente, tanto em relação à grana, tanto em relação à DM, tanto em relação a relações internas, tal. Mas eu acho que você usou o pacto, repactuação, você usou a palavra certa, talvez. Porque por trás da visita da torcida organizada existe um pavor da torcida organizada em relação ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro de Futebol. O que foi falado da torcida organizada para com elenco, comissão técnica e diretoria é um pacto, como você mencionou, para a concentração e foco total no Campeonato Brasileiro de Futebol. Sim, a torcida independente e a outra organizada, Dragões, ou as outras torcidas, continuarão comparecendo nos jogos da Sul-Americana, está indo lá para Buenos Aires, sem mulheres e crianças, conforme o comunicado da Independente, estará no Morumbi para o jogo contra o Ituano, volta ao Morumbi da Copa do Brasil semana que vem. Mas foi deixado claro pela torcida que a prioridade do clube, do time, e a torcida entende, organizada, a fraqueza do elenco, os problemas financeiros, a falta de reforços, desde que exista um comprometimento total pela permanência do time na Série A do Brasileiro. É esse o pacto. Não é vamos rumo a Tóquio
ou vamos conquistar os campeonatos, entendeu? Entendi. A intenção é um pacto pela sobrevivência. Isso está por trás desse encontro entre torcida organizada e São Paulo Futebol Clube. Disso aqui que me chamou a atenção foi o fato de admitirem que teve briga, racha, sei lá o que, no elenco, mas que em tese foi superado, é isso? Eu acho que tem algumas coisas. Contra fatos não há, né? Contra evidências não tem como, não dá como só tapar o sol com a peneira, né? Foi noticiado e foi falado do conflito Rogério Ceni e Marcos Paulo, da reunião. Aliás, essa ideia da conversa, ela até precedia essa semana de confusão interna em que o Rogério Ceni balançou para lá e para cá e que teve uma reunião no São Paulo. Aliás, não vai ser por falta de reunião que as coisas não vão melhorar, né, Tironi? Entre jogadores e comissão técnica. Lembra disso, né? Sim. Jogadores lavaram a roupa suja e depois foram falar com o Rogério. A Independente esperou tudo isso, esperou a reta final aí da preparação antes da volta aos jogos para conversar e esclarecer esses pontos, mas que teve desentendimento entre jogadores e comissão técnica, teve a questão dos direitos de imagem atrasados, tem no presente, e acho que dentro desse contexto todo existiu essa repactuação. Na verdade, é o que tem acontecido no São Paulo nos últimos tempos, né, Tironi? Problemas internos e externos, mas não tem faltado apoio dentro dos estádios. Pelo contrário, né? A presença de público e tal tem sido nunca vista, né, nessa história do São Paulo Futebol Clube. A torcida tem feito a sua parte, apoiado. Quero lembrar que esse vídeo aqui tem o apoio do OneFootball, hein? O aplicativo de futebol, tem o campeonato alemão ao vivo e de graça, outros campeonatos europeus nacionais também para você. Campeonatos regionais, estaduais estão acabando agora, mas tem ainda uma grande novidade, o lances ao vivo. Qualquer lance legal, importante dos jogos da Copa Comebol Libertadores, da Copa Comebol Sul-Americana, você vai poder ver no OneFootball. Aconteceu, você pumba, vai lá no OneFootball que tá lá o lance para você ver. Foi impedido ou não foi? Foi gol, valeu? Tá expulsão, valeu, tá certo ou não tá? Gols, melhores momentos, tudo lá nos jogos da Copa Sul-Americana e da Copa Libertadores. Além de notícias, tempo real, estatísticas de mais de 200 times do Brasil e do exterior. Claro que esse apoio da torcida é muito bem-vindo e muito importante, né? Ainda mais nessa situação que o São Paulo está no momento. Só isso me parece também não é o suficiente, né? Não é que a torcida vai pegar o time no colo e beleza, não vai cair e tal. Vai precisar mais, né? O São Paulo está trabalhando aí há 2 semanas, goleou lá o Joseense, agora o Caleri se recuperando, não vai mais contratar jogador, não é isso? Não. Muita calma nessa hora. O São Paulo, o Caleri ainda não está recuperado, o Caleri está voltando, não vai espirrar. O Caleri tem voltado aos treinos aos poucos, com aquele problema no tornozelo, ele preferiu não operar. O São Paulo contratou, em tese, nesse período de estiagem de jogos, um possível substituto emergencial para o Galopo, que foi o Michel Araújo, um possível substituto emergencial para o Igor Vinícius, que foi o Raí, e ainda tenta, sem dinheiro, contratar um substituto para o Wellington, que foi operado, e, se possível, um zagueiro para o lugar do Ferrarese, que só volta possivelmente no final da temporada. São os buracos que abriram no elenco com as lesões graves de cirurgia. Porém, nesse momento, a janela foi estendida do dia 4 para o dia 20 de abril. O São Paulo tem perdido para a concorrência por falta de dinheiro. Perdeu o zagueiro para o Fortaleza, perdeu o lateral esquerdo para o Curitiba, para você ter uma ideia da atual situação. Certo. Muito bem, o que mais? É isso? Não, é isso. O São Paulo vai para Buenos Aires na quarta-feira, estreia na quinta-feira pela Copa Sul-Americana contra o Tigre. Teremos aqui live pós-jogo. Sim. O São Paulo com todas as preocupações de segurança, porque está sendo colocado, embora a imprensa argentina trate as páginas principais do Tigre como a grande possibilidade do técnico do Tigre assumir o Boca Juniors, né? O Diego Martínez é a principal
notícia envolvendo o Tigre, porque lá tudo é muito em torno de Boca e River. Mas o Tigre ganhou no Campeonato Argentino no final de semana e vai para um jogo, para ele, decisivo contra o São Paulo, a primeira da Sul-Americana, na quinta-feira, lá em Buenos Aires, às 9h. E o que vai ter depois do jogo? Live aqui no canal, com certeza, às 11h. Muito bem. Então é isso, reunião da torcida independente com o São Paulo, com diretoria, comissão técnica e tudo mais, repactuando o apoio para o São Paulo não ser rebaixado. Esse é o grande ponto da história. A briga no Brasileiro. Esse é o ponto principal desse encontro pacífico, segundo a apuração do Arnaldo e também segundo o que foi divulgado, certo? Certo, é exatamente isso. Muito bem. Então é isso. Ficamos por aqui. Nos deem likes, apertem o sininho aí e tudo mais. E fiquem com essa linda vinheta de encerramento aqui, ó. Tchau. Rolou pra Cafu, pra Raí, pro gol!